Meus irmãos, vamos para a nossa reflexão espírita. Semana passada nós falamos sobre dimensões. Alguma dúvida? Então, o nosso planeta, vamos falar do nosso planeta, porque os outros é a mesma coisa, mas especificamente do nosso planeta, ele é como se fosse feito de cebolas, né? Camadas de cebola. Primeira e segunda dimensão é para espíritos não encarnados, praticamente primeiras encarnações. Terceira e quarta dimensão para espíritos encarnados e espíritos desencarnados, né? Quinta dimensão já são espíritos saídos da quarta dimensão e outros saídos da terceira dimensão e outros que vêm de outros planetas, que já têm desenvolvido em si as mediunidades, as qualidades do espírito, como levitação, comunicação cerebral, eu superior desenvolvido e outras qualidades que o espírito já vem com isso. Faz parte do processo evolutivo do planeta e dos espíritos. É um ciclo, é um processo evolutivo. E cada um desses, entre uma fase e outra, existe um processo chamado transição. Essa transição é o período em que as mudanças vão ocorrendo. Ele não é nada que venha do nosso Pai, ele vem de uma vez. É como uma semente, você faz o buraquinho, bota a semente lá dentro, cobre, cuida direitinho e aquela semente vai desabrochando aos poucos. Depois ela se transforma, mas tudo vem já dentro daquela semente. É como se estivesse concentrado naquela semente todo o potencial daquela árvore enorme, como o pinhão, por exemplo. Eu estava vendo num documentário em que uma árvore só deu mais de 530 bolotas de pinhão. Olha só, saindo apenas de uma semente. Jesus exemplifica bastante quando ele fala da semente, a semente que a paciência, né, é do tamanho de uma semente. E aí, você plantou essa semente, dentro dela estão todo o potencial de uma árvore como carvalho enorme. Isso chama-se processo evolutivo. E essa transição leva anos. De um reino para outro, por exemplo, nós sabemos que vemos lá das mônadas, depois entramos no reino mineral, passamos por ele, o reino vegetal, o reino animal e o reino nominal. Só que entre um reino e outro, o espírito passa por um processo de transição. Existe uma plantinha que quando a gente toca nela, ela se fecha. Chama-se Dionéia. E ela sai dali, tá? Está saindo do reino vegetal para o reino animal. Ela está aprendendo a se movimentar e a ter o tato, porque cada reino tem uma função para o espírito. E essas funções são criadas em cada reino, mas entre um reino e outro existe o processo chamado transição. E nós estamos exatamente nesse processo de transição, de mundo, de provas e expiações, onde o mal impera, tem prioridade, para o mundo de regeneração, onde o bem já começa a ter preponderância. Mas entre esse reino, dimensão, e esse outra dimensão, que é o mundo de regeneração, existe um processo de transição. Ele demora um pouquinho, desde 2019, ao que consta, mas esse processo está durando, está terminando. Esse processo de transição está
vindo já o mundo de regeneração. Muitos espíritos vão acompanhar esse processo de transição, esse processo de regeneração. Muitos espíritos que não têm a mesma vibração do planeta irão ser exilados para outros planetas. Como naquele livro Exilados de Capela, que a maioria dos espíritos já leram, ou deveriam ler, que fala sobre isso. Os irmãos que foram exilados do sistema de Capela, que chegaram aqui como raça adâmica, os egípcios, os hebreus, os arianos e os hindus. São essas raças que vieram construir aqui no nosso planeta um pouco mais de progresso acelerado. Mas eles vieram de planetas de fora, no sistema chamado de Capela. E, quem sabe, no futuro a gente vai escrever um livro também, né? Se formos exilados, os exilados da Terra. Nós estamos exatamente nesse processo. O nosso planeta ele tem vários movimentos, além do rotação e translação, tem um movimento perpendicular, em que há uma mudança, né, no eixo imaginário do nosso planeta, comandado naturalmente por espíritos bem superiores, governados por Jesus, e estamos exatamente nessa fase. É só ler Gênesis capítulo 18 e tem os movimentos que fala sobre esse movimento na Terra num dos capítulos do livro Gênesis. Eu já falei sobre esse livro. É um dos principais livros da doutrina espírita, falando sobre a parte científica da doutrina espírita. A maioria dos espíritos nem lê isso aí. Então eu convido a todos a estudar mais esse processo de transição. Há inúmeros livros saindo aí pela psicografia de Divaldo Franco, com Manuel Filomeno de Miranda, a própria Joana de Ângeles fala sobre isso. Vamos ler mais, entender mais e saber como funciona as leis universais, as leis de Deus. A doutrina espírita é a base de tudo isso. Então, vamos ler mais, estudar mais e entender o processo em que você se inclui. Todos nós nos incluímos porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. Nós somos um com o Pai. Então, eu agradeço muito essa reflexão e vamos estudar mais sobre transição planetária e ascensão, que faz parte do nosso processo de evolução. Que a paz de Jesus continue com todos.